Fórum Sindical promove audiência pública sobre saúde mental no trabalho dentro da programação Abril Verde. O Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque Região, com o apoio da Câmara Municipal de Brusque, vai promover nesta quarta-feira, dia 16 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, uma audiência pública com o tema Saúde Mental e Trabalho, construindo ambientes de trabalho saudáveis. Está conosco nesta manhã o presidente do Fórum Sindical, Isaías Otaviano, para falar sobre esta programação importante. Bom dia, Isaías. Obrigado pela vinda novamente aqui ao Jornal da Diplomata. Bom dia, Jaice. Bom dia, Juliane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Satisfação estar mais uma vez aqui falando do nosso trabalho e hoje falar um pouco sobre o Abril Verde, sobre o trabalho do Fórum Sindical de Brusque, que é composto aí por 10 entidades sindicais, e a gente tem feito um trabalho tanto de prevenção como de orientação, um trabalho de união do movimento sindical de Brusque. Então a gente está hoje aqui para falar sobre o Abril Verde, que é uma pauta muito importante para nós e para todos os trabalhadores e para a comunidade de modo geral, porque quando se fala em saúde do trabalhador, se fala que todos pagam essa conta quando o trabalhador sofre um acidente, né? Então a gente tem nesse mês, um mês alusivo a essa questão, a reflexão dos acidentes de trabalho. Então hoje a gente está aqui representando essa pauta e falar um pouco sobre o Abril Verde, que é um tema tão importante, como eu falei, não só para os trabalhadores, mas para a comunidade de modo geral. O Abril Verde, então, Isaías, é aquele momento de campanha que o Fórum Sindical consegue articular diversas ações com as entidades sindicais em prol de diversos temas, é isso? Exatamente, Jair. A gente sabe que o Brasil ele é um dos recordistas de acidente de trabalho. Santa Catarina é um dos estados que mais sofre acidente de trabalho. Só para você ter uma ideia, em 2023 a gente teve em torno aí de 612 mil acidentes registrados. Fala-se que cada acidente que um trabalhador sofre, 3 não é registrado como acidente de trabalho, assim como auxílio-doença. Então nós estamos falando de um montante bem significativo, um número de acidentes bem significativo. 2.538 trabalhadores perderam a vida em 2023. Se a gente para fazer uma reflexão sobre esses números, fica impactado, que é números assustador, né? E eu sempre digo, como técnico de segurança de trabalho, que um acidente de trabalho, ele pode e deve ser evitado. Todo acidente de trabalho, ele deve ser evitado e pode ser evitado. Então a gente fica muito triste com esses números, que o número que impacta, o número que faz a gente ter que trabalhar ainda mais, falando da construção civil e de todos os setores que envolvem o trabalhador. A gente precisa trabalhar ainda mais para evitar que esse acidente continue acontecendo, né? Para se ter uma noção, o ouvinte e o trabalhador que está nos ouvindo nesse momento, Santa Catarina teve 44.530 acidentes de trabalho com 138 mortes. Brusque parece que não teve acidente de trabalho, porque a gente não escuta muito falar, né? Mas teve quase 1.700 acidentes de trabalho em 2023, com 5 mortes em todas as categorias. Então, a gente sabe que precisa se fazer muito, precisa ter um olhar mais carinhoso para o trabalho, para o trabalhador. Brusque é uma das poucas cidades no Brasil que ela tem uma lei municipal que inclui o Abril Verde no calendário oficial, né? Reconhecer que dia 28 de abril é um dia de memórias às vítimas de acidente de trabalho. Então, Brusque tem uma lei que pode refletir sobre o tema, que pode ajudar sobre essa questão do Abril Verde. Aí nós podemos falar de CIST, podemos falar de vários programas que já existem para cuidar da saúde do trabalhador, mas que infelizmente a gente não tem, por parte do poder público, por parte dos governantes, um olhar mais carinhoso para essa área, né? E a gente pensa assim que o acidente só acontece na família dos outros, mas acontece na nossa família, né? E precariza demais o trabalhador quando ele sofre um acidente de trabalho, porque a gente sabe que trabalhando é difícil. Imagina ficar encostado, recebendo auxílio-doença ou acidente de trabalho, e aí certamente os seus familiares, eles precarizam demais a vida, daí a saúde financeira também do trabalhador. Então a gente está fazendo esse mês com essa audiência pública na Câmara, que vamos trazer 2 especialistas no tema, que é o doutor Roberto Carlos Ruiz, que é médico do trabalho, é um especialista na área, referência em Santa Catarina quando se fala em defesa e saúde do trabalhador. E também vamos ter uma palestra com o psicólogo Roberto Melo Filho, que ele é graduado em psicologia da USP. A saúde mental do trabalhador
ela é o tema que a gente está trabalhando muito forte também nesses últimos tempos, principalmente nesse ano, porque está impactando demais a saúde do trabalhador, a questão da saúde mental. Então a gente entendeu que esses dois temas seriam importantes a gente estar abordando agora no dia 16, a partir das 19 horas na Câmara de Vereador, com audiência pública, e desde já convido todos os trabalhadores, todos aqueles que têm interesse pelo tema, comunidade geral, para participar desse momento, né? É um momento importante, é um momento que a gente sabe que a gente vai debater e falar sobre a questão da saúde do trabalhador, que é um programa, é um tema que a gente tem como no sindicato muito frequente, que a gente debate quase todas as reuniões do fórum sobre essa questão da saúde e a saúde do trabalhador permanente. Isaías Otaviano, presidente do Fórum Sindical, está conosco ao vivo no Jornal da Diplomata, falando sobre esta programação, nesta quarta-feira, dia 16 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, que vai abordar, então, este tema, saúde mental e trabalho, construindo ambientes de trabalho saudáveis. A saúde integral como um todo, Isaías, importante, não só a saúde física, mental, bem-estar social, que, inclusive, muitas práticas, né, que envolvem o Fórum Sindical com diversas entidades, são sempre realizadas ano a ano para tentar promover esse momento, né, de saúde para o trabalhador. E a saúde mental, no caso aí, que envolve diversas atividades produtivas, ela realmente, ela passa por esse conceito de saúde integral, né? Exatamente, o Fórum Sindical, ele tem a preocupação permanente com a saúde do trabalhador, e aí a gente está falando de saúde mental, de saúde mesmo do trabalhador, né? A gente tem dentro das nossas organizações um grupo de pessoas que trabalham sempre visando buscar o melhor condicionamento para os nossos associados, das 10 entidades. A gente sabe que é importante a gente falar e defender essa questão da saúde, porque quando você tira o trabalhador do posto de saúde ou do hospital, ou encaminha ele corretamente, você está levando mais dinheiro para esse trabalhador no final do mês. Então, a preocupação do Fórum Sindical é muito grande com relação a essa questão da saúde, não só a saúde mental, mas a saúde física do trabalhador. A gente tem trabalhado também cobrando das empresas a questão dos treinamentos, das qualificação. O Movimento Sindical de Brusque tem feito isso, porque entendemos que só vamos aprender se a gente treinar, só vamos ter consciência se a gente fazer os treinamentos, se a gente qualificar o nosso trabalhador. Então, é pauta da gente, a gente tem trabalhado nisso, e graças a Deus tem avançado em algumas pautas, em algumas áreas, mas ainda a gente tem muito o que fazer. Eu acho que isso é uma construção que tem que ser feita em conjunto, com os trabalhadores, com o movimento sindical patronal, com a comunidade, para que a gente consiga, no final de todo esse contexto aí, no final de ano, digamos assim, fechar o ano com o menor número de acidentes possível. Isaías, dentro dessa gama de atividades profissionais que o Fórum Sindical em si representa, estamos falando de que diversas categorias, quais são as categorias que vão estar englobadas principalmente dentro desse trabalho que vai ter como foco a saúde mental? Então, vai estar o trabalhador da construção civil, trabalhador metal mecânico, nós vamos ter os trabalhadores, as trabalhadoras da fiação e tecelagem, do Cintriveste, vamos ter dos mestres, contramestre, a gente tem dos hoteleiros, do comércio, dos bancários, então todas as categorias estão inseridas. Malharias, né? Malharia, né? Fiação e tecelagem, malharia, todo o movimento sindical de Brusque, que fazem parte do fórum, como eu falei, que 10 sindicatos aposentados também, representados pelos sindicatos aposentados, estão convocados, estão organizados para a gente estar fazendo essa audiência pública, que eu entendo que ela vai ser de grande valia, para que a gente dê um grito de liberdade, digamos assim, para o movimento sindical aqui de Brusque, para os trabalhadores, para que eles possam entender que a gente está olhando por eles, que a gente tem um olhar carinhoso aos nossos trabalhadores, e que esse dia 16 é um dia da gente sentar e fazer uma reflexão com essas duas palestras sobre o que a gente pode melhorar pela saúde do nosso trabalhador. A palestra é aberta exclusivamente e principalmente para os trabalhadores também. É aberta para toda a comunidade, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o patrão, para os empresários, para todo mundo, né? Esse é um tema que importa a todo mundo, porque quando o trabalhador sofre um acidente, todos nós pagamos essa conta, né? Não é só o trabalhador que paga, toda a comunidade paga a conta, porque ele vai se encostar, ele vai se afastar, muitas vezes recebeu indenização,
e aí o que que acontece? Todos nós acaba pagando a conta. Então é importante falar sobre o tema, é importante refletir sobre essa questão do acidente de trabalho, porque eu entendo que impacta muito o trabalhador, a trabalhadora e principalmente a comunidade de modo Dá um geral. adendo aqui também, Isaías, no sentido de que o tema saúde mental precisa ser desmistificado muitas vezes para o trabalhador, porque ele muitas vezes não compreende, né, como é complexo essa situação que envolve a saúde mental, e muitos trabalhos aqui são operacionais, de perícia, enfim, de trabalhos técnicos, manuais, que exigem muitas vezes concentração, e às vezes essa questão da saúde mental do trabalhador não está tão em dia assim, e um trabalhador, claro, ele precisa muitas vezes ter esse controle, estar, né, bem Emocionalmente. na sua saúde integral para poder realizar esses trabalhos. E muitas vezes pode ser o gatilho para um acidente de trabalho, fisicamente. A tua fala ela foi muito feliz quando tu fala isso, porque é o que está acontecendo. O número de acidentes de trabalho ele é muito alto, tendo em vista também dessa questão da saúde mental do trabalhador, de não estar focado no trabalho. É, a gente faz eventos como a gente tem feito, que coloca quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Saúde mental está entre um dos primeiros temas que os próprios trabalhadores, as trabalhadoras, gostariam que a gente falasse sobre isso um pouco mais, trouxesse palestra alusiva a isso, que a gente falasse sobre a importância de estar com a saúde em dia. Então, os próprios trabalhadores pedem isso já. Então, por isso que é importante a tua fala, e a gente entende que tudo vai da mente da pessoa. E o número de trabalhador que ele se aposenta ou se encosta, mas mais se encosta por essa questão da saúde mental, ele é assustador, e só quem está no ramo mesmo tem consciência do mal que essa questão está fazendo para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Inclusive, Isaías, eu trago aqui uma reportagem que está em destaque hoje na Folha de São Paulo, que ela aborda sobre a Previdência, inclusive, e é um tema que vai atingir esse contexto que você vem abordando. O STJ, ele negou o tempo especial para o INSS, para a aposentadoria, quando o EPI for considerado eficaz. Ou seja, a presença do EPI, claro que é importante dentro do complexo do mercado de trabalho, do funcionamento, das contratações, mas essa situação já está batendo nisso, ou seja, enquanto que o EPI for considerado eficaz, o tempo especial da INSS vai ser negado. Então, quer dizer, tem um contrafluxo nesse sentido aí, totalmente. Né? Totalmente ligado o tema, né? A gente sabe que muitos trabalhadores aí vão falar do protetor auricular, né? Auditivo. Ele, em alguns aspectos, o trabalhador está usando o equipamento que ele não tem validade, porque, na verdade, não tem atenuante que vai fazer com que aquilo ele está sendo beneficiado, né? Então, por isso que eu digo que é importante, e aí as empresas, falando um pouco das empresas, que tenham Tec-Segurança no seu quadro, e essa preocupação aqui na nossa região, para que seja feito os laudos, tudo certinho, para que o trabalhador ele realmente use o equipamento de segurança que vai atenuar os riscos que ele está iminente ali, e isso tem sido também uma cobrança, principalmente por parte do movimento sindical. Muito bem, estamos aqui com o presidente do Fórum Sindical, Isaías Otaviano, para a gente finalizar a entrevista, Isaías, repassar a programação, destacar o convite aberto à comunidade, aos profissionais de RH também, enfim, todas as corporações em que envolvem, né, o Fórum Sindical, para esta palestra no dia 16, como participar, onde, o horário e como, para a gente deixar bem o ouvinte informado. Já isso vai ser aberto ao público, né? O tema das palestras é saúde mental e trabalhando, construindo um ambiente de trabalho mais saudável, né? As duas palestras que a gente vai estar oferecendo ao público, aos técnicos de segurança da nossa região, à comunidade de modo geral. Eu acho que todo mundo teria que se envolver um pouco mais nesse tema. O ano passado, para você ter uma noção, a gente fez um trabalho de divulgação dos números e falar um pouco do acidente de trabalho no centro de Brusque, ali entregando um panfleto e falando sobre essa questão, e algumas pessoas que passavam, eles ficavam bravos porque a gente estava fazendo esse trabalho. Então, assim, a falta de consciência da comunidade, eu vejo que é um mal ainda que a gente tem, né, que é um aliado a favor dos acidentes de trabalho, né, por não ter consciência da importância desse tema. Então, fica o convite a todos que têm interesse pelo tema, que queiram participar com a gente
agora no dia 16, às 19 horas, na audiência pública na Câmara de Vereador, com esses dois profissionais que eu citei, que os dois são Roberto, só que um é médico do trabalho e o outro é o médico psicólogo, né? É o psicólogo pós-graduado. Então, vai ser importante para nós falar sobre isso. E fica o convite aí em nome do Fórum Sindical, das 10 entidades que compõem o Fórum, a todos que queiram participar, é aberto a toda a comunidade, e a gente vai estar lá no dia 16 para falar um pouco mais sobre essa questão do acidente de trabalho, sobre a saúde do trabalhador, e principalmente sobre a saúde mental do trabalhador, que é tema importante que está sendo falado e debatido até a nível nacional, da importância que tem essa questão da saúde mental. Isaías, obrigado. Para o segundo semestre, agora 2025, o que vem pela frente aí para a comunidade também já se inteirar acerca do planejamento do fórum? O Fórum Sindical, o Jason, ele vem trabalhando, ele tem reunião mensalmente, hoje tem reunião às 1 hora da tarde, a gente tem às 13 horas, para ver, debater sobre assunto voltado à saúde do trabalhador, sobre a questão da cidade, porque a gente se preocupa com tudo essa questão, se preocupamos também com o movimento sindical de maneira unificada aqui na nossa região, e a gente sabe que outras atividades a gente vai realizar, é possível a gente organizar alguma coisa sobre no mês de outubro ali, que é um tema importante para todas as categorias. Fizemos agora no mês de março também, algum sindicato fez a questão do mês da mulher ali, e foi feito unificada com alguns sindicatos, e a gente sabe que a união do movimento sindical, ele tem feito a diferença na nossa cidade. A nossa cidade é referência do movimento sindical de Santa Catarina, certamente do Brasil, e por isso que a gente procura sempre trazer temas novos para os nossos trabalhadores, para as nossas trabalhadoras, e certamente quando a gente fala de trabalhador, a gente está falando da comunidade, e isso que a gente tem feito nesses últimos anos aqui na nossa cidade, na nossa região. Obrigado, Isaías Otaviano, presidente do Fórum Sindical, aqui conosco no Jornal da Diplomata.